Olá, olá, povo lindo! Boa tarde. Eu tô aqui esperando vocês para nossa live poderosa sobre empreendedorismo em dias atuais. Vou aproveitar aqui para chamar a galerinha. Vamos lá. Olá, sejam bem-vindas. Adriele, Deisiane, sejam muito bem-vindas à nossa live maravilhosa. O assunto hoje é um assunto realmente muito importante, né? E muito polêmico também. Eu fico, primeiro, muito feliz por estar aqui com vocês e muito honrada por poder abordar um assunto tão importante, né? Hoje a nossa live vai falar sobre empreendedorismo inteligente nos dias atuais. Fiz várias anotações, vários estudos para que pudéssemos conversar sobre isso e quero agregar muito com toda a experiência que eu tenho por já trabalhar no mundo, né, de empreendedorismo há 5 anos, exatamente. Para mim é uma delícia estar com vocês. Eu quero exercer o dom da gratidão pela vida de quem está aqui comigo, por todas as outras que entrarão, tá? Esse assunto, principalmente em dias atuais, ele causa muitas incertezas e ele traz, né, com ele as dúvidas de se eu devo ou não entrar num mundo de empreendedorismo ou arriscar algo novo. Bom, para que a gente entenda, na verdade, do que a gente vai falar, eu quero começar com uma frase de Albert Einstein, e essa frase, assim, guia os meus dias. Ela diz o seguinte: a máxima da insanidade humana é querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. É impossível você querer viver uma novidade de vida, você querer viver algo inovador na sua vida, se você continua todos os dias fazendo a mesma coisa. Então, como dizia Albert Einstein, a máxima da insanidade humana é querer resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Tá? Por isso, nesse primeiro momento aqui de conversa, né, de bate-papo, um bate-papo muito inteligente, você precisa entender e identificar, quando se fala de empreendedorismo inteligente e feminino, qual que é a parte da sua vida que mais tem te incomodado e que realmente precisa de alguma mudança, de alguma transformação. Tá? Quando você identifica isso, né, você também identifica ao mesmo tempo que há sim a necessidade de fazer algo novo. Quantas de nós aqui já nos deparamos em algum momento da vida pensando, meu Deus, como eu queria uma oportunidade diferente? Ai, como que eu queria que a minha sorte mudasse, não é verdade? Ou como que eu queria que hoje o sol brilhasse para mim? Não é? A gente vive dizendo isso. E quando a gente olha para o lado, a gente fala assim, mas aquela pessoa teve muita sorte. Amores, para a gente falar de empreendedorismo inteligente, a gente está falando de inovação de atitudes e principalmente de pensamento, tá? Quando você tem uma inovação de pensamentos, você começa a trocar o chip que você tem. E você começa a perceber que ou você empreende ou você se acomoda. Portanto, falar de empreendedorismo inteligente é tocar, mexer, tá? Naquela área cômoda da sua vida, tá? Naquela área que até te incomoda. Você sabe que precisa mudar, você sabe que precisa de um negócio novo, mas na maioria das vezes eu e você decidimos fingir que tá tudo bem, deixamos isso pra lá, tá? Então, essa parte que até incomoda, mas que na maioria das vezes a gente consegue jogar para escanteio, chama-se comodismo, ok? Comodismo. E não existe oportunidade de crescimento, não existe oportunidade de empreendedorismo onde há comodismo, tá? Portanto, eu quero que você entenda uma frase muito importante. Empreender é a habilidade da inovação.
ok? E o comodismo é a ausência dessa habilidade. Portanto, uma das frases assim clichês que a gente ouve aonde a gente vai e que se faz muito necessário é a frasezinha, é aquela palavrazinha, na verdade, não é nem uma frase, uma palavra mágica que diz de autorresponsabilidade, tá? Então, a autorresponsabilidade vai fazer com que você entenda tudo isso que nós já conversamos até aqui. Primeiro ponto, qual o ponto da sua vida que precisa de uma inovação, de uma transformação? Identificou? Tem esse ponto? Agora você precisa desenvolver uma habilidade de inovar essa área. E quando você decide inovar essa área, você abre mão do comodismo totalmente e você começa a aceitar um processo de inovação. E inovação é a troca do chip, é a troca do seu chip, é a transformação da tua mente. Portanto, empreender é a habilidade de inovação e comodismo é a ausência dessa habilidade. Estar aonde todos estão é comodismo. Fazer algo novo é inovação e inovação é oportunidade de empreender. Todo mundo entendeu até aqui? Bora mais pra frente. Quando a gente fala disso, Paulo Vieira, ele tem uma frase sobre empreendedorismo inteligente que me marca muito, tá? Eu anotei aqui pra gente conversar sobre ela. Ele diz o seguinte: a zona de conforto, todas as pessoas que são acomodadas amam zona de conforto. Sabe que precisa de transformação, mas não faz nada para mudar. A zona de conforto é uma combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido, ok? Portanto, tudo o que não é abundância na sua vida é disfunção. E toda disfunção merece e precisa ser tratada. Vou falar novamente, ok? A zona de conforto, que é onde mora o comodismo, é uma combinação de várias mentiras paralisantes, olha isso, com prazo de validade vencido. Portanto, tudo que não é abundância na sua vida é disfunção. E toda disfunção merece e precisa ser tratada. Vanessa, o que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo que se em algum momento da sua vida, com ou sem coronavírus, porque o assunto é empreendedorismo inteligente em era de coronavírus, se em alguma parte da sua vida, com ou sem o coronavírus, você não está vivendo uma abundância, você está vivendo uma disfunção. E toda disfunção é o acúmulo de mentiras com datas de validade vencida e que precisa ser tratada. Somente quando você entende isso é que você consegue mudar. Paulo Vieira fala disso com muito mais teoria, mas num livro O Poder da Ação, tá bem aqui atrás, ó, Poder da Ação, ele diz que isso também são considerados como historinhas. E historinhas são pequenas mentiras que você conta para si mesmo para limitar a sua capacidade de crescimento, transformação e inovação, seja pessoal, seja matrimonial, seja familiar ou profissional, tá? Então, falar de empreendedorismo feminino é de se despir, literalmente, de todas as mentiras, de todas as historinhas, de todo o comodismo, de toda a zona de conforto que vem te impedindo de viver uma inovação, uma renovação dentro do meio em que você vive. E hoje, muito particular, nós vamos falar disso voltado para o empreendedorismo, para o poder de se empreender. Bom, o que significa isso tudo então? Empreendedorismo deriva do verbo empreender. É um substantivo masculino e ele tem o seguinte significado: capacidade de projetar novos negócios ou idealizar transformações inovadoras
dentro de companhias ou empresas. Inteligente significa característica de alguém que possui inteligência. Isso dentro do dicionário Aurélio, tá? Diz-se de pessoas ou animais que revelam certo grau de entendimento, de sabedoria. Então, empreendedorismo inteligente é a capacidade de gerar ideias e ações inovadoras em empresas com grau de inteligência e entendimento. E desenvolver habilidades e ações dentro de empresas com inteligência é ter o foco no outro, ok? E isso significa dizer que para ter um empreendedorismo inteligente, você precisa desenvolver algo tão massa, tão top, que te dá o poder de solucionar problemas e necessidades das pessoas. Então, nós estamos falando aqui de um tema que vai abranger, que vai abraçar muitos outros, né? E que facilmente a gente foge do assunto, porque empreender é algo tão grandioso e que a gente faz com tanta frequência sem perceber que a gente nem tem noção que o tempo todo nós estamos empreendendo, ok? Já falamos que para se tratar de empreendedorismo inteligente, nós precisamos nos despir de todo o comodismo, de toda a zona de conforto e de todas as historinhas mentirosas com data de validade que tem nos impedido, e que isso também tem nome de crença limitante, para avançar para o próximo nível e gerir ideias inovadoras dentro da sua própria vida. E segundo Paulo Vieira, se em alguma área da tua vida tu não tem vivido a abundância, você tem vivido disfunção. E disfunção merece e precisa ser tratada. E só é tratada quando todas essas mentiras, quando todas essas carapuças são jogadas fora e você cria para você mesma a oportunidade de fazer algo novo, ok? Gente, é tão importante falar disso, porque assim, quando eu falo que você está empreendendo o tempo todo, eu estou dizendo que de maneira indireta, você está sempre solucionando o problema de alguém. Se empreender de maneira inteligente é gerir uma ideia inovadora que vai responder à solução do problema de alguém, ou vai responder à necessidade de alguém, eu estou dizendo que todas as pessoas, todos os dias, empreendem. Exemplo, a mulher. Nós mulheres, né, que não tem nada de sexo frágil, mas que temos, de muita força. Nós empreendemos em todo tempo. Nós empreendemos no momento em que acordamos e arrumamos a nossa casa. É uma necessidade familiar. E quem está resolvendo esse problema? Eu e você. Nós empreendemos quando estamos lá nos dedicando a refeições das nossas famílias. Nós estamos empreendendo, nós estamos fazendo algo para beneficiar não apenas a nós mesmas, mas o outro, e esse outro é a nossa família. Nós empreendemos quando nós abraçamos causas e ideias e nos expomos em relação a elas. Nós não estamos defendendo apenas o nosso ponto de vista, mas uma ideologia, e por isso nós nos empreendemos a fazer de maneira 100% para que as outras pessoas ao nosso redor consigam ver isso de forma positiva. Gente, e não existe a possibilidade de eu falar de empreendedorismo, né, e de eu trazer vocês para a máxima dessa live, né, que é fazer algo diferente, sem que vocês saibam quem sou eu, tá? Muitas aqui já me conhecem, meu nome é Vanessa Tavares, só para que vocês saibam, né, eu trabalho hoje com empreendedorismo feminino e eu posso dizer com toda certeza, empreendedorismo feminino é inteligente há 5 anos, há mais de 5 anos. Eu sou pedagoga, eu sou teóloga, eu sou designer gráfica, mas hoje eu estou como diretora de uma multinacional de vendas, ok?
Quando eu comecei, né, nessa empresa, eu já tinha adquirido várias outras experiências. Eu trabalhei, gente, de doméstica, tá? A babá, a professora de reforço, a atendente de lan house, a vendedora de shopping com 10 horas, a gerente de consultório dentário, a secretária de oficina, a funcionária pública e hoje como diretora de vendas. Então, se você for olhar, né, esse histórico que eu tenho, eu não tive uma atitude empreendedora por muito tempo. Eu tive um pensamento engessado por muito tempo, onde eu trabalhava para alguém e eu enriquecia alguém por suas próprias ideias e ações, certo? Então nós precisamos entender que existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que pensam e logo fazem e faz com que isso seja algo real, e as pessoas que pensam, mas não fazem e se submetem às pessoas que pensam e que fazem e que vivem as suas realidades, que colocam em função seus próprios projetos e ideologias. E eu vou dizer pra você que eu passei mais de 20 anos trabalhando pelos projetos alheios, me empreendendo, dando o melhor de mim, solucionando problemas que não enriqueceriam a minha vida. E isso não é empreendedorismo inteligente. Empreendedorismo inteligente é quando as minhas ações e as soluções dos problemas que eu ofereço enriquecem não a vida do outro apenas, mas também a minha vida. Portanto, trabalhar com empreendedorismo feminino e inteligente, como eu faço hoje, é algo que transcende a oportunidade do dinheiro, mas que me traz uma satisfação emocional e pessoal por dar a outras pessoas a oportunidade de serem a sua própria inovação dentro da sua vida ou dentro do seu negócio. Então, isso é empreender de maneira inteligente. É você trabalhar com algo, é você colocar uma ideia em prática que vai enriquecer não somente a tua vida, mas também a vida do outro, ok? E foi exatamente nesse momento que eu me apercebi que nós precisávamos o quê? Ter uma virada de chave. E aí, como lá atrás, como funcionária pública ainda, muito necessitada de uma renda extra, muito. Por quê, gente? Porque eu tinha, assim, um salário mediano, na época era muito bom, tá? Eu não tô aqui reclamando, tô aqui glorificando. Eu acredito que tudo que passou pela minha vida teve um ponto muito positivo e tudo foi propósito de Deus comigo, ok? Então, naquele momento, eu ganhava um salário bem bacaninha, e eu não tinha nenhuma responsabilidade, né? Eu não tinha preocupação doméstica, eu não tinha preocupação com aluguel, não tinha preocupação com nada. Então, o meu salário, eu costumo dizer que era para sapato e bolsa. E era maravilhoso, só que eu não tinha necessidade, mas eu tinha um sonho da casa própria. Então, eu precisava de uma renda extra. Eu precisava fazer algo diferente. Porque aquilo que eu fazia naquele momento não ia me trazer nenhum fator de crescimento, não ia me dar a transformação dos meus sonhos em realidade e nem tampouco eu teria ali outra oportunidade. Então logo eu pensei, meu Deus, eu preciso de uma renda extra e eu preciso então fazer algo. E esse algo vai precisar ser diferente, porque onde eu estou não existe essa possibilidade. Falei, vou vender alguma coisa. Gente, toda mulher inteligente vende alguma coisa. Volta lá atrás, vê a sua mãe. Em algum momento da vida da sua mãe, ela vendeu algo. Em algum momento da sua vida, você vendeu alguma coisa. E eu me lembro pequena.
Minha mãe sempre foi doméstica, minha mãe sempre foi aquela mulher assim voltada para a família, sabe? Voltada para as ações domésticas, para o bem-estar familiar. Minha mãe sempre teve essa preocupação. Meu pai era como um bebê. Minha mãe cuidava dele como um bebê. Meu pai, eu não me lembro da vez que meu pai abriu uma geladeira para pegar água, porque ela sabia a hora que ele queria beber água. É surreal. Mas era um cuidado e um amor assim, sabe? Enfim. E essa mulher, extremamente dedicada ao lar, ao esposo e às filhas, eu me lembro de vê-la vender muitas coisas. A minha mãe chegou a vender peça íntima para 12 representantes. A minha mãe chegou a vender, a pegar para revenda mais de 120 peças de cama, mesa e banho. E não era uma questão de necessidade, era uma questão de independência. Ela gostava de ter o dinheirinho dela, de se sentir independente do meu pai. E não nos faltava nada, muito pelo contrário. Então, hoje, falando, né, e me colocando mais nesse mundo empreendedor, eu vejo o quanto as pessoas sempre foram empreendedoras e as mulheres principalmente. Assim como a minha mãe, a sua mãe vendeu algo. Assim como eu hoje vendo beleza, vendo autoestima, vendo resgate de pessoas, vendo oportunidades de vida, vendo empreendedorismo inteligente, você em algum momento da tua vida tu também já vendeu alguma coisa. E vou dizer mais, se você não foi uma empreendedora inteligente, você foi uma empreendedora solidária. Por que, Vanessa? Uma empreendedora inteligente vende algo que enriquece a sua vida e a vida do outro. E a empreendedora solidária é aquela que vende só para o outro. Em algum momento da tua vida, você que está aqui comigo, também já vendeu algum produto para alguém. Não, você está enganada, nunca vendi. Vendeu sim. Por exemplo, eu já tive uma loja de roupas e, meu Deus, as minhas clientes passavam lá, compravam uma calça jeans. Certo? E iam embora. 2 dias depois elas voltavam com uma amiga. A minha amiga amou aquela calça jeans. Ela amou. Você tem outra aí? Ela vendia aquela calça pra mim. Agora eu vou trazer pro meu negócio. Hoje eu trabalho com beleza. Eu trabalho com a melhor base do mundo. A número 1 do Brasil. E aí, quando a pessoa usa e fica com essa pele assim, pêssego, ela fica apaixonada. E aí, gente, 2 dias depois, ela me indica para uma amiga e a amiga me manda mensagem. Oi, Vanessa, eu sou amiga da Maria, tudo bem com você? Tudo ótimo, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Beatriz. Oi, Beatriz, no que eu posso te ajudar, meu amor? Então, a Maria me disse que você tem uma base que é maravilhosa, que ficou perfeita na pele dela, que não transfere com o toque, que tem alta pigmentação, que dura mais de 12 horas. Que base é essa que eu quero também? Gente, a Maria vendeu a base pra mim. Eu só vou dizer pra ela que eu tenho na minha pronta entrega, que vai ser um prazer atendê-la. Então, o tempo todo você está vendendo alguma coisa. O tempo todo você está empreendendo com alguma coisa ou com alguém. E quando eu percebi isso, falei, vou vender alguma coisa. Vou vender. E eu comecei vendendo tudo no setor de cosméticos que você possa imaginar. Tudo. Até que um dia um amigo me ofereceu uma outra oportunidade, que é a que hoje eu represento. E ele me disse a seguinte frase. Vai lá, você vai ter um lucro de 40%. Gente, quando ele falou 40%, eu falei, sério? Ele, sério? Eu falei, se eu vender 100 reais, 40 é meu? Falei, onde que eu vejo? Ah, você vê com a minha esposa. Vai lá no escritório dela e conversa com ela. Eu falei, maravilha, eu vou lá então saber que negócio é esse aí. E aí eu cheguei e ela me apresentou toda a empresa e no meio, novamente a frase, 40%. Gente, qual que era o setor da minha vida? Lembra que quando eu comecei a falar de empreendedorismo, do que precisa ser transformado, do que precisa ser identificado para que realmente você possa viver uma inovação? Então, quando ela começou a falar, eu falei, cara, eu preciso de uma renda extra. E poder vender 100 reais e ter 40 reais no bolso meu, isso é maravilhoso.
Porque eu vou ganhar muito. Eu logo pensei, eu vou ganhar muito. Eu vou ganhar praticamente igual a empresa. E aí eu me cadastrei e tal, e comecei as minhas vendas. E depois eu vi que eu podia não apenas levar os produtos, mas também transformar a vida de outras pessoas fazendo a mesma coisa que eu fazia. E em 7 meses, eu me tornei uma líder dentro dessa empresa e fui fazer um negócio acontecer. E há mais de 5 anos eu vivo empreendedorismo feminino e inteligente. Então, quando eu falo disso, eu falo com propriedade. São no mínimo 5 anos de experiência empreendendo. E aí eu quero dizer para você que todo mundo começa algo não porque tá certo, não porque tá equilibrado, não porque tá tudo no lugar, não porque chegou a hora certa. Claro que não. As pessoas começam algo porque estão passando por alguma crise. A minha crise naquele momento era a necessidade de uma renda extra. Essa era a minha crise. Eu não sei qual é a sua crise agora. Talvez o coronavírus, ele seja só um chamariz ou um alerta para o que há muito tempo não tem dado certo e só agora você se apercebeu. Para pensar. A gente vai conversar muito sobre isso ainda, porque mudança de chip para transformação de mente, para viver um empreendedorismo feminino, isso é muito amplo. E aí eu quero dizer uma coisa muito importante, que a crise, o termo crise é uma frase de conflitos externos que influenciam diretamente no teu conflito interno. Você precisa entender isso. Toda crise significa uma fase de conflitos externos que influenciam diretamente no seu equilíbrio interno. Por isso que todas as vezes que nós passamos por alguma determinada crise, por algum determinado tempo de recessão, você se sente incomodada. E aquilo que está na zona do conforto começa a gritar dentro de você, de maneira que você se sente assim, insuportavelmente irritada, e você começa a dizer, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí nós temos as pessoas que precisam fazer alguma coisa porque elas são inteligentes. E as pessoas que, eu preciso de uma oportunidade, o sol precisa brilhar para mim, porque ela é oportunista. E pessoas oportunistas se tornam as maiores vítimas de si mesmas. Elas não crescem, elas não evoluem, elas não inovam. Elas querem o tempo todo uma oportunidade, mas elas não têm a única coisa necessária que faz com que você mude o seu chip para uma empreendedora. Decisão. Atitude. Somente isso vai fazer com que as coisas sejam diferentes e que aconteçam para você. Entende isso? Então, não importa se a crise agora é o coronavírus. Em 2015, era a maior recessão econômica do país. E os estados mais afetados foram os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Lembram? Hoje é o coronavírus. Mas já foram outros os fatores pelos quais nós chamamos de crise. Entendem isso? E toda crise é apenas uma fase de conflitos externos que influenciam diretamente no seu equilíbrio interno. A crise, ela serve como um termômetro para que você entenda o que precisa ser mudado na tua vida, o que precisa ser transformado, o que precisa de uma inovação. Vou dizer novamente de mim mesma, pelas minhas próprias experiências. Quando o coronavírus começou, e que aconteceu essa coisa do isolamento social, assim como todo ser humano, eu falei, preciso fazer minha ficha cair de como eu vou fazer que isso aqui aconteça. E aquilo começou um turbilhão de coisas dentro de mim. Eu não vou poder estar com as minhas clientes, eu não vou poder estar com as minhas consultoras. Meu Deus, como eu vou fazer esse negócio? E aquilo ali eu parei, orei, porque se não tiver direcionamento de Deus, nada vai acontecer. E eu falei, isso só está me mostrando que está na hora de inovar as minhas ações, de buscar novas perspectivas de trabalho.
e de ter um novo horizonte, não apenas para mim, mas para todas as mulheres que fazem parte da minha equipe em todo o Brasil. E como que eu vou fazer isso? Eu preciso agora inovar o meu negócio. Ali eu identifiquei e eu comecei a inovar. Prova disso que nós estamos aqui na nossa segunda live. Eu precisei inovar, eu precisei buscar novas maneiras de desenvolver o meu negócio para que os meus rendimentos, eles não acabassem. Que parte da tua vida tem entrado em conflito porque o coronavírus chegou? Essa parte está necessitada de uma inovação. E eu vou logo chutar. 95% da população está em conflito com os seus meios financeiros. Porque não são empreendedores inteligentes, não sustentam negócios de todos os tipos de crise, não tem empreendedorismo que responde à necessidade do outro, ok? E terceiro, gente, a gente não pode deixar de falar disso. Terceiro conflito, falta de administração financeira. Empreendedorismo inteligente também está ligado aos seus rendimentos mensais. Nenhum negócio é próspero se ele não tem reinvestimento e se ele não tem reserva. Se ele não tem reserva, ele não é próspero. Se ele não é próspero, ele não é um empreendimento inteligente. E se ele não é um empreendimento inteligente, nós voltamos lá nas primeiras frases de Paulo Vieira, que se em alguma parte da tua vida não existe abundância, existe disfunção. E se existe disfunção, ela precisa e necessita ser tratada. Olha só, gente, como uma coisa está ligada na outra. Bom, o que eu quero nesse momento, né, que possamos identificar são os dois tipos de pessoas que fazem com que a crise tenha peso diferente nas suas próprias vidas. As que agem e as que reagem à crise. Como assim, Vanessa? Pessoas que agem à crise são as pessoas que aceitam o que chegam, por um determinado momento se perdem, claro, e fazem o que dá, na maneira que dá. Dão um jeito. Essas são as pessoas que agem. Elas dão um jeito. Por exemplo, em tempos de coronavírus, dão um jeito para não faltar nada em casa. Dão um jeito para que as coisas sejam equilibradas. Dão um jeito para administrar tudo. Mas é só um jeito. Agora, as pessoas que reagem, elas se opõem a uma ação outra contrária. Ou seja, elas inovam, elas transformam, elas abrem novas portas. O que você quer dizer com isso de novo? Com todos esses termos, eu quero dizer para você que as pessoas que agem a crise são as pessoas normais. Extremamente normais, tá? Elas fazem o que dá, no período que dá e como der, esperando a fase passar para que a vida volte ao normal. As pessoas que reagem, elas pegam o novo cenário que lhe é imposto, ela não aceita esse cenário, mas ela reage contra ele. E quando ela reage contra esse cenário, ela é capaz de trazer uma inovação de atitudes e principalmente de ideias. E inovação de ideias é a capacidade de empreender. Por isso, pessoas que agem são pessoas que vivem na zona de conforto. E pessoas que reagem são pessoas inovadoras. Você consegue entender isso? Na máxima do contexto, eu estou dizendo para você que você está vivendo uma das maiores crises sociais do mundo, porque a maior crise financeira aconteceu em 2015. Mas você está vivendo hoje uma das maiores crises sociais do mundo, onde você não pode ter contato com o outro. E exatamente nesse momento, as vendas online, elas cresceram 87%. E aí você vai perguntar para mim, mas Vanessa, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que num período em que você não pode ir à rua, em que você não pode estar em contato com outras pessoas, as pessoas que reagem à crise, que foram capazes de se inovar, estão trazendo o seu negócio para meios online e por ele mantendo os rendimentos das suas casas.
das suas famílias. E eu vou te dizer, é nesse tempo que muita gente vai enriquecer. Porque crise criam pessoas extraordinárias. E tempos fáceis, pessoas ordinárias, que se acomodam a todo custo pelo que já se tem. Entenderam? Crise criam pessoas extraordinárias. Tempos comuns criam pessoas ordinárias, acomodadas com a situação que já se tem. Eu nasci assim, vou morrer assim. Ou pior, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deus me livre! A vida não vai me levar para lugar algum. Eu que vou levar a vida comigo para um momento extraordinário que eu estou construindo hoje. Não apenas para mim, mas para toda a minha família e para toda a equipe que está no meu time. Nada de deixa a vida me levar. Quem tá aí nessa vibe de deixa a vida me levar, tá só esperando o auxílio emergencial do governo cair na conta, gastar os R$ 1.800, porque parece muito, né? Mas são apenas 3 parcelas de R$ 600. Vai esperar os 1.800 cair na conta, vai gastar todo esse dinheiro e sabe o que vai acontecer? Depois de 3 meses não vai acontecer nada, filho. Pessoas extraordinárias, pessoas ordinárias, que vão ficar com o mínimo que se pode ter nesse momento e vão se acomodar com isso. Vanessa, na sua visão, então, o que as pessoas extraordinárias faziam nesse momento? Fariam. Bom, no meu ponto de vista, pegaria sim o auxílio do governo e seria extremamente inteligente para investir em algo que mesmo depois dos 3 meses lhe trouxesse renda e mais do que apenas renda, crescimento profissional, porque agora é o tempo de construir futuro. Isso são pessoas extraordinárias, porque elas têm visão de futuro. Elas estão no hoje planejando o amanhã. E isso é empreender de maneira inteligente. O que dá pra gente entender com isso tudo em meio a essa pandemia mundial, então? Como que eu posso, então, reagir a isso tudo e não apenas agir, não apenas viver? Simples. No meu ponto de vista, no ponto de vista da Vanessa Tavares, tá? Nós estamos vivendo um marco de transformação de mentes brasileiras. De verdade, gente. Sabe por quê? Simples. O nosso Brasil, nós temos uma concepção de segurança financeira ainda muito engessada. E quando eu digo muito engessada, é muito engessada mesmo. E isso é um dos fatores que não permite que o Brasil se torne uma superpotência, como os Estados Unidos, como a China, porque o nosso pensamento, ele é muito engessado. Porque pra gente é praticamente impossível ter liberdade financeira. A gente é criado para ter estabilidade financeira apenas. E, gente, existe uma diferença tão grande entre estabilidade e liberdade financeira que você não tem ideia. Quando eu digo para você que o nosso Brasil tem uma concepção muito engessada de tudo isso, eu tô dizendo a você que as pessoas, elas são educadas desde muito pequenas a trabalhar, a crescerem, estudarem muito, passar para a faculdade, estudar anos a fins, passar para o concurso público e trabalhar para alguém. Isso não é empreender. Isso não é viver uma inovação. Isso é ser ordinária, medíocre. Tá na média, fazendo o que todo mundo faz. Ok? Por que a China e os Estados Unidos são superpotências? Porque as pessoas lá, elas são educadas para empreender. Não para serem empregadas, mas para gerir emprego para muitos empregados. E isso é o que faz uma grande diferença entre os dois mercados. Vanessa, é muito simples você dizer isso, porque você já está há 5 anos trabalhando aí e tal. Não é fácil. É o que eu tô dizendo pra você. É uma mudança de chip, é uma mudança de personalidade, de mentalidade muito, muito forte.
Meus pais sempre foram empreendedores, né? Acabei de dizer para você que eu vi a minha mãe desde muito pequena vendendo tudo para ter uma liberdade financeira, né? Para se sentir liberta, para se sentir independente das finanças do meu pai, que não nos aprisionava, mas que trazia a ela algum conforto. Meu pai, por exemplo, foram pouquíssimas as vezes que eu vi aquele homem ter carteira assinada. Na verdade, foi apenas uma vez. E depois ele geriu empregos para outras pessoas, porque quando ele veio a falecer, ele era um empresário. E mesmo quando ele tinha emprego fixo, ele empreendia. Ele tinha o próprio negócio nas horas extras e ainda tinha o salário dele lá fixo como funcionário de algum lugar. E mesmo vendo os meus pais empreendedores, eu fui educada, olha só que louco, eu fui educada a estudar muito e a passar para concurso público. E eu segui assim, ó, à risca o que eles me ensinaram. Tanto que aos 22 anos, é isso mesmo. 22 anos eu já tinha feito a minha faculdade de pedagogia. E aos 26 eu já estava formada em teologia. Minha pós-graduação já era teologia. Porque os meus pais diziam que o meu futuro estava nos estudos. E aos 19 anos eu entrei para a prefeitura da minha cidade. Eu me tornei funcionária pública na prefeitura de Angra. Então, esse engessamento eu vivi de estudar, me formar e entrar para a prefeitura, porque é segurança. Olha só, gente. Mas ali, vendo os meus pais empreenderem, porque o exemplo não é o que você fala, mas o que você faz. Eu vendo os meus pais empreenderem a vida inteira, eu falei, eu preciso empreender, eu preciso de uma renda extra. E foi quando eu decidi. E a minha mentalidade, ela se transformou. Eu não tive medo? Claro que eu tive. Eu só pedi demissão do meu emprego quando eu já era uma diretora de vendas. E eu vou te dizer, com muito medo. Mas eu fiz. E glória a Deus porque eu fiz. Porque eu experimento hoje uma liberdade financeira. Então, quando eu digo que nós estamos engessados, que tipo de educação você tem dado aos seus filhos? Qual é a comunicação verbal que você tem com eles? Estuda, ou seja criativo, seja criativo, seja criativo. Se você conversar com o meu filho, é muito engraçado, porque por um bom tempo eu tentei engessar a mente dele, de que ele precisava estudar e trabalhar para alguém, ser médico e ser não sei o quê. E hoje ele fala para mim, mamãe, quando eu crescer, eu vou ser igual ao meu pai. Eu vou ter muitos barcos, eu vou ter muitos caminhões e todo mundo vai trabalhar para mim. Parece feio o que ele tá falando, mas não é feio. Ele tem liberdade empreendedora na mente dele. Ele não se vê empregado, ele se vê empregador. E o empregador é o empreendedor. E o empreendedor é inteligente, porque ele não pensa apenas numa única área, ele vê duas áreas distintas. Olha que lindo! Então, não ser engessado é se permitir viver outras partes da tua vida. Entendem? Quando eu falo estabilidade e segurança financeira é algo que você tem certeza que você vai ter sempre. Mas a segurança financeira a gente não traz no sentido de segurança, mas de salário fixo. Meu Deus, eu tenho salário fixo. Ele cai aquele valor todo mês na minha conta, tá repreendido no nome de Jesus. Você nasceu e vai morrer com um salário mínimo. Isso é segurança financeira? Não, amor. Não é. Isso é robotizar a tua vida. E jamais com esse pensamento você vai conseguir ter uma visão diferenciada da vida ou viver algo inovador. E ainda assim, tá? Em tempos de coronavírus, quem aqui que não tem o teu próprio negócio tá extremamente seguro com o salário, com o emprego que tem? Ninguém, gente. Ninguém. A qualquer momento as empresas estão ligando dizendo que você está na rua. A qualquer momento a empresa está te ligando pedindo para que você volte a trabalhar mesmo em meio ao risco e está reduzindo seu salário a 30% ou a nada. Vai viver de comissão agora porque não tem como pagar salário. Não é assim?
Ei, amores, eu decidi ser empreendedora, uma empreendedora inteligente. Eu tenho hoje um negócio nas mãos que transforma a minha vida e que transforma a vida de outras pessoas através daquilo que eu faço. Entende? E aqui eu tenho segurança financeira, porque quem diz o quanto que eu vou ganhar sou eu. E o meu negócio não parou, mesmo com tudo isso paralisado no mundo. O meu negócio não parou, porque eu trabalho com cosméticos, eu trabalho com beleza e as pessoas não pararam de se cuidar. Isso é empreender de maneira inteligente. Empreender de maneira inteligente e segura é você buscar alguma oportunidade que em qualquer momento de crise não venha à falência. Entende? E é por isso que a minha empresa tem mais de 55 anos de mercado e movimenta mais de US$1 bilhão ao ano. Porque diz pra mim, porque você tá em casa, tu parou de usar base? Porque tu tá em casa, tu parou de lavar, hidratar o teu rosto adequadamente? Já sei, você não passa mais perfume porque agora tem coronavírus. Claro que não! Muito pelo contrário! Então, empreender de maneira inteligente, ter segurança financeira dentro daquilo que você faz, é sim ter algo que corresponda à necessidade do outro e que, principalmente em qualquer momento de crise, isso não pare. E isso é muito firme e forte, porque em 2015, quando a recessão foi econômica, o mercado de vendas de cosméticos, de cuidados pessoais, cresceu 87%. No ano de 2015. Agora, em tempos de pandemia, o mercado de vendas online e de cuidados, o mercado de vendas online cresceu 83%. 83%. E o mercado de vendas de produtos pessoais, em menos de um mês, já cresceu 63%. Você tem noção de que dimensão é isso? E eu vou te dizer que parte dos 83% de crescimento de venda online estão correspondentes aos 63% de crescimento de vendas de cuidados pessoais, porque hoje as nossas consultoras estão trabalhando aonde? Celular, venda online. Então o seu negócio, ele tem que, para ser um empreendimento inteligente, ele tem que ser algo que te traga segurança, que solucione os seus problemas e o problema do outro, principalmente, certo? E com flexibilidade, sem fronteiras, sem limites. Aí é um negócio empreendedor inteligente. Portanto, essa situação toda de pandemia que nós estamos vivendo, entenda o meu raciocínio, está desmistificando muito esse conceito engessado de que segurança é algo de carteira assinada. E com isso, está trazendo uma grande possibilidade de habilitações de novas concepções, até porque são em tempos de crises que se criam pessoas extraordinárias. Nós já falamos sobre isso aqui, correto? No nosso bate-papo de hoje, nós aprendemos muito sobre o que é empreender de maneira inteligente e que tipo de setor precisa ser priorizado na hora do seu empreendimento crescer dentro de qualquer crise. E aprendemos também que empreender é a habilidade de viver uma inovação e que esse empreendedorismo precisa ser inteligente. É ter essa inovação voltada para o serviço do outro. Uma necessidade que jamais vai ser negociada. Eu tenho necessidade disso e disso eu não abro mão. E quem vai trazer a solução desse meu problema? Eu, você, que estiver disposta a viver essa grande inovação dentro do mercado de trabalho. Só para a gente começar a fechar, tá? E eu gosto de trazer dados para isso. A revista Exame, de setembro de 2015, fez uma matéria incrível, tá? Falando sobre o crescimento empreendedor. E 2015, eu já citei aqui várias vezes, foi o ano que nós sofremos a nossa maior crise financeira desse milênio, né? E nessa matéria que ela trouxe umas dicas maravilhosas de quais setores empreender. Vamos lá. Primeiro, ela diz que empreender é ter apenas uma ideia.
e colocar essa ideia na direção certa para que ela seja executada e te traga resultados. 2. Que para empreender, você considere o primeiro mercado que foi apontado para empreendedorismo inteligente em tempos de crise, segundo a revista Exame, de setembro de 2015, o ano de maior recessão econômica do Brasil, foi o setor de vendas de cosméticos e varejo. Segundo, foram comidas práticas. Terceiro, foi empreendedorismo sobre rodas, os food trucks da vida. Quarto, foi o conserto de produtos. Quinto, foram móveis montados. Sexto, foram treinamentos e vendas e relacionamentos com cliente. E o sétimo foi o franqueamento, são as franquias de serviço. Vamos fazer uma autoanálise agora sobre essas dicas da Exame. Lá em 2015, esses seriam os melhores mercados para se empreender e nós não teríamos nenhuma restrição de desenvolver. Perfeito? Vamos lá. Em 2020, com o coronavírus, seria possível você trabalhar com vendas de cosméticos a varejo de maneira online, onde você não pode ter contato com outro na rua? Sim! Em 2020, em época de coronavírus, dá para ter comidas práticas como tipo delivery? Sim! Em época de coronavírus, dá para trabalhar com empreendedorismo sob roda, os food trucks? Não! Dá para fazer conserto de produtos, entrar na casa dos outros para consertar alguma coisa? Não! Dá para trabalhar com móveis planejados, móveis montados, pré-moldados? Não! Dá para trabalhar com vendas, treinamento de vendas e relacionamento com o cliente? Sim! Dá para trabalhar com franqueamento, com pequenas franquias? Sim! Gente, o que eu tô mostrando para vocês, de uma maneira muito clara e ampla, é que em momentos de crise, é sua maior oportunidade de fazer algo diferente, algo inovador que você nunca fez antes. Lavoisier, ele dizia que em momentos da vida, em qualquer situação, nada se perde, tudo se cria, tudo se transforma. O momento de se transformar, de criar novas ideias, novas perspectivas é agora. Momentos de crise que criam pessoas extraordinárias. Segundo a revista Exame, uma pesquisa de mercado, essas 8 indicações foram as indicações necessárias para que você tivesse algum rendimento naquele momento de recessão econômica. Hoje, dentro de Mary Kay, dentro da vida, dentro do coronavírus, você tem muitas regras que você precisa seguir para ter os resultados que você merece e que você precisa. E dentre todas as indicações que a revista Exame nos deu, apenas 3 delas podem ser desenvolvidas hoje. Não porque eu e você queremos, mas porque o governo não permite, porque nós estamos em isolamento social. Então, a única coisa que lhe dá para fazer é a venda de cosméticos a varejo. E eu tô aqui, eu posso te ajudar. Treinamento de vendas e relacionamento com o cliente. O treinamento que coloca aqui é o bate-papo como nós estamos fazendo aqui, mas não por doação como eu estou fazendo, mas a venda desse treinamento. E para isso tu precisa ser uma líder, tá? E o franqueamento, trabalhar com franquias. E aí, voltando para o empreendedorismo feminino, dentro dessas indicações da revista Exame, ok? Vamos falar de franquia. Muitas franquias estão fechadas. Boticário, a franquia está fechada. Outback, é franquia, está fechada. Cacau Show, é franquia, está fechada. Mary Kay, não deixa de ser uma franquia, está aberta. Cuidado pessoal, através da consultoria ao cliente, de maneira segura, com estabilidade e liberdade financeira. Aqui quem escolhe quanto você quer ganhar é você mesma. Então, em momento de crise, em tempo de coronavírus, em tempos de inovação, de troca de chip, de grandes oportunidades, tudo o que você precisa é buscar alternativas de empreendedorismo inteligente, que vai continuar o serviço ao outro, levando um benefício para o outro,
investindo em pequenas franquias, não franquias de pequeno porte, mas de pequeno investimento, ok? E com alto lucro e segurança de rendimento. O único mercado que não sofreu queda dentro do coronavírus e lá atrás em 2015, dentro da recessão econômica, foi o mercado de cuidados pessoais. Então, se você realmente é inteligente, fica aqui a dica da Exame de setembro de 2015 para você. Não é a Vanessa que está falando, é a Exame de 2015 para você. O primeiro setor mais quente para se trabalhar em momentos de crise é a venda de cosméticos e a varejo. Portanto, procure empresas seguras, sólidas e que vão te trazer segurança de investimento. E quando eu digo isso, eu digo com muita propriedade, tá? A empresa que eu represento e que eu já soltei aqui sem querer é uma empresa que tem baixo custo de investimento, é uma empresa que investe na sua força de vendas, é uma empresa que é sólida, tem mais de 55 anos de mercado, é uma empresa que dá a você segurança, porque se no meio do caminho não der certo, tu pode devolver os produtos, ela te devolve o dinheiro. Então, mais segurança que isso para investimento nenhuma outra empresa te dá. E é uma empresa que trabalha com serviço de atendimento ao outro e produtos de alta qualidade. Portanto, decida hoje você também a ter um negócio inteligente, a ser uma empreendedora inteligente. E eu tenho certeza que em tempos de crise você vai se tornar extraordinárias. E em tempos normais, meu amor, ninguém te segura. Ninguém te segura. Tempos difíceis fazem pessoas muito fortes. Já dizia o avô do meu esposo. Mar calmo faz marinheiro frouxo. E mar tempestuoso faz marinheiro forte, inteligente, resistível. Entende? Seja você esse marinheiro que vai levantar a tua vela no meio desse mar impetuoso e vai fazer a tua história. Vai contar a tua história de sucesso. Vai ser a nova empreendedora que vai contribuir não apenas para os rendimentos econômicos do país, mas principalmente da tua casa e das pessoas que estão à sua volta. E tem uma palavra, que diz, 2 Timóteo, uma palavra bíblica, que diz que neste tempo não vos dei um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, fortaleza e amor. Que você possa ser corajosa para investir em algo novo. Que você possa ser forte para não olhar o que está mais ou menos, mas para ter a inovação necessária para buscar novas alternativas. E que você desenvolva tudo com amor. Porque o amor é o ingrediente necessário do sucesso. O serviço ao outro é o segredo do sucesso. E se você é capaz de fazer isso, você é capaz de realizar todos os teus sonhos. E se você quiser saber mais, pode me procurar no direct, eu vou ter todo o prazer de te explicar. Não apenas sobre empreendedorismo inteligente, mas também sobre o empreendedorismo que eu desenvolvo. Ok? Um beijo, que Deus possa abençoar todas vocês e que uma grande virada de chave aconteça na tua vida e na tua mente hoje. Fiquem com Deus.